Leviatã. O que será esse monstro mitológico citado na Bíblia? Monstro marinho mitológico do caos primitivo, mencionado na Bíblia, cujas origens remontariam à mitologia fenícia. Também é representado como Estado, como soberano absoluto e com poder sobre seus súditos que assim o autorizam através do pacto social. Vamos ver o que diz a Wikipédia. Leviatã, em hebraico, Leviatã, é um monstro feroz citado na Tanakh, ou no Antigo Testamento. É uma criatura que, em alguns casos, pode ter interpretação mitológica, ou simbólica, a depender do contexto em que a palavra é usada. Geralmente é descrito como um animal de grandes proporções. É bastante comum no imaginário dos navegantes europeus, na Idade Média e nos tempos bíblicos. No Antigo Testamento a imagem do Leviatã é retratada pela primeira vez no livro de Jó, capítulo 41. Sua descrição na referida passagem é breve. Foi considerado pela Igreja Católica durante a Idade Média, como o demônio representante da inveja, o quinto pecado. Também é tratado como um dos 7 príncipes infernais. Uma nota explicativa revela uma primeira definição: monstro que se representa sob a forma de crocodilo, segundo a mitologia fenícia. Não se deve perder de vista que nas diversas descrições no Antigo Testamento ele é caracterizado sob diferentes formas, uma vez que funde-se com outros animais. Formas como a de dragão marinho, serpente e polvo, semelhante ao kraken, também são bastante comuns. O livro de Jó, capítulos 40 e 41, aponta a imagem mais impressionante do Leviatã, descrevendo-o como o maior, ou o mais poderoso, dos monstros aquáticos. No diálogo entre Deus e Jó, Deus procede a uma série de indagações que revelam as características do monstro, tais como: ninguém é bastante ousado para provocá-lo. Quem o resistiria face a face? Quem pôde afrontá-lo e sair com vida debaixo de toda a extensão do céu? Quem lhe abriu os 2 batentes da goela, em que seus dentes fazem reinar o terror? Quando se levanta, tremem as ondas do mar, os vagos do mar se afastam. Se uma espada o toca, ela não resiste, nem a lança, nem a azagaia, nem o dardo. O ferro para ele é palha, o bronze é como pau podre. Ao lado do Leviatã, no capítulo 40 do livro de Jó, aparece o Behemoth. Jó 40, 15 a 16. Contemple agora o Behemoth, que eu fiz contigo, que come Eva como o boi. Eis que a sua força está nos seus lombos e o seu poder, nos músculos do seu ventre. Levanta sua cauda como um ramo de cedro, os nervos de suas coxas são entrelaçados, seus ossos são tubos de bronze, sua estrutura é feita de barras de ferro. Existe uma lenda judaica que fala que Deus enviara Behemoth para matar Leviatã. Eles terão uma grande batalha, onde os 2 morreriam, mas Behemoth sairia vitorioso por cumprir sua missão. A origem histórico-mitológica de tais animais descritos na Bíblia é uma questão um tanto obscura. Ambos animais têm sido associados a algumas sagas. O Leviatã talvez esteja associado a Tiamat, uma divindade da saga da Babilônia. O que interessa, no entanto, é não se ater às diferentes opiniões a respeito desses animais que aparecem na Bíblia hebraica, uma vez que os historiadores e teólogos da Bíblia não os relacionam ao que poderia ser um mito político. Porém, alguns religiosos, como é o caso das Testemunhas de Jeová, afirmam que o Leviatã também poderia ser um símbolo de poderio político e dão diferentes interpretações. O Leviatã também aparece na Bíblia sob a forma do maior dos animais aquáticos, como um crocodilo ou então na forma de um enorme peixe, uma baleia. O Behemoth, como animal terrestre, geralmente é representado sob a forma de um hipopótamo. William Blake em seu livro, Matrimônio do Céu e do Inferno, página 29 a 30, escreveu o seguinte: sob nós, nada se podia ver além de uma tempestade negra e, olhando para leste, entre as nuvens e as ondas, vimos uma catarata de sangue misturada com fogo, e poucas das pedras que atiramos apareceram e afundaram de novo o flanco escamoso de uma monstruosa serpente. Por fim, a leste, a cerca de 3 graus de distância, apareceu uma crista de fogo sobre as ondas. Devagar ela se ergueu como uma cadeia de rochas douradas, até descobrirmos 2 globos de fogo carmesim, dos quais o mar se evaporava em nuvens de fumaça. E agora víamos que era a cabeça de Leviatã,
Sua testa era dividida em listras verdes e roxas como a testa de um tigre. Logo vimos sua boca e guelras vermelhas penduradas logo acima da espuma furiosa que tingia a profundeza negra com pontos de sangue, avançando em nossa direção com toda a fúria de uma existência espiritual. De acordo com a Bíblia no livro de Jó 41, 18 a 21, muitos também acreditam que o Leviatã pode ter sido um dragão. Cada um dos seus espirros faz resplandecer a luz, e os seus olhos são como as pálpebras da alva. Da sua boca saem tochas, faíscas de fogo saltam dela. Das suas narinas procede fumaça, como de uma panela fervente, ou de uma grande caldeira. O seu hálito faz acender os carvões, e da sua boca sai fogo escarlate. A descrição no livro bíblico de Jó é hiperbólica. Sendo este livro narrado de forma poética, deve-se ponderar a interpretação literal dos termos. A imagem do Leviatã podemos encontrar no Antigo Testamento no livro de Jó, capítulo 40 a 25. A citação da referida passagem é breve. Vejamos: poderás pescar o Leviatã com um anzol e amarrar sua língua com uma corda. Serás capaz de passar-lhe um junco pelas narinas, ou perjurar suas mandíbulas com um gancho. Livro de Jó 40, 25 a 26. Na Idade Média, o Leviatã foi considerado como o demônio representante do quinto pecado, a inveja, também sendo tratado como um dos 7 príncipes infernais. Seria, por assim dizer, um monstro que se representa sob a forma de crocodilo, segundo a mitologia fenícia. Nas descrições no Antigo Testamento ele é caracterizado com outros animais, formas como a de dragão marinho, serpente e polvo. Assisti vários documentários sobre povos que vivem isolados nas ilhas e que vivem da pesca e da caça. Num dos documentários, o povo nativo se referia a Leviatã como a uma grande baleia, um cachalote. Se analisarmos que se trata de uma grande criatura dos mares, faz todo sentido. Igualmente, o termo besta, besta das montanhas, que virou uma referência à criatura diabólica, no passado tudo que era violento e fazia mal, ou animais fortes e sanguinários eram chamados de demônios. A besta das montanhas era simplesmente um urso enorme das montanhas. Behemoth era tido também como um hipopótamo gigante africano que era visto frequentemente nas proximidades do rio Nilo no Egito. Provavelmente não existe mais pelo alto grau de poluição do rio Nilo. Em Jó 40, 20, lemos a respeito do Behemoth: e depois de subir a um monte íngreme, deu alegria às criaturas quadrúpedes na profundeza no Tártaro. Em Jó 41, 31 a 32, lemos a respeito do Leviatã: ele faz a profundeza ferver como um caldeirão de latão, e considera o mar como o pote de unguento, e a parte mais baixa da profundeza, o Tártaro do abismo, como cativa. Ele encara a profundeza como seu território. O uso de Tártaros nestes versículos torna claro que esta palavra foi usada para indicar um lugar inferior. Sim, a parte mais baixa do abismo. A denominação Behemoth, que aparece em Jó 40:15, tem sido considerada de forma variada, como um derivado de uma palavra egípcia para búfalo aquático, uma palavra, possivelmente de origem assíria, que significa monstro, e um plural intensificado da palavra hebraica bihimá, animal, que se entende denotar um animal grande ou animal enorme. Na Septuaginta grega, a palavra tiria, feras, traduz a hebraica behemoth. Evidentemente, porém, refere-se a um único animal, conforme indicado pelo fato de que a descrição do behemoth não é de várias criaturas, mas somente de uma, geralmente considerada como sendo hipopótamo, Hippopotamus amphibius. De fato, várias traduções da Bíblia usam a palavra hipopótamo no texto principal, ou em notas marginais, a fim de identificar a criatura referida por Deus. Leviatã, do hebraico Leviathan, é uma criatura que, em alguns casos, pode ter interpretação mitológica, ou simbólica, a depender do contexto em que a palavra é usada. Geralmente é descrito como tendo grandes proporções. É bastante comum no imaginário dos navegantes europeus da Idade Média e nos tempos bíblicos. No Antigo Testamento, a imagem do Leviatã é retratada no livro de Jó, capítulo 41. Sua descrição na referida passagem é breve. Foi considerado pela Igreja durante a Idade Média como o demônio representante do quinto pecado, a inveja, também sendo tratado como um dos 7 príncipes infernais. Uma nota explicativa revela uma primeira definição.
monstro que se representa sob a forma de crocodilo, segundo a mitologia fenícia. Não se deve perder de vista que nas diversas descrições no Antigo Testamento ele é caracterizado sob diferentes formas, uma vez que se funde com outros animais. Formas como a de dragão marinho, serpente e polvo, semelhante ao kraken, também são bastante comuns. O Leviatã é um animal normalmente associado à água, o que nos dá a entender que seja uma criatura aquática ou das profundezas do mar. Em Jó 41:1, parece se referir a um crocodilo ou alguma outra criatura aquática de grande porte e força. O Leviatã mencionado no Salmo 104:26 talvez seja algum tipo de baleia. Em outros textos, a palavra é usada em sentido figurado, e não se sabe a que animal se refere. Bíblia em hebraico e português, Jó 40:15-24. Contempla agora o Behemoth, que eu fiz contigo, que come Eva como o boi. Eis que a sua força está nos seus lombos, e o seu poder, nos músculos do seu ventre. Quando quer, move a sua cauda como cedro, os nervos das suas coxas estão entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze, a sua alçada como barras de ferro. Ele é obra-prima dos caminhos de Deus, o que o fez o proveu da sua espada. Em verdade, os montes lhe produzem pasto, onde todos os animais do campo folgam. Deita-se debaixo das árvores sombrias, no esconderijo dos canaviais e da lama. As árvores sombrias o cobrem com a sua sombra, os salgueiros do ribeiro o cercam. Eis que um rio transborda, e ele não se apressa, confiando que o Jordão possa entrar na sua boca. Podê-lo-iam, porventura, caçar à vista de seus olhos, ou com laços lhe furar o nariz. Bíblia em hebraico e português, Jó 41:1-20. Poderás pescar com anzol o Leviatã ou ligarás a sua língua com a corda. Podes pôr uma corda no seu nariz ou com um espinho furar a sua queixada. Porventura, multiplicará as suas suplicações para contigo, ou brandamente te falará. Fará ele concertos contigo, ou tomarás tu por escravo para sempre. Brincarás com ele, como sendo um passarinho, ou o prenderás para tuas meninas. Os teus companheiros farão dele um banquete, ou o repartirão entre os negociantes. Encherás a sua pele de ganchos, ou a sua cabeça de arpões de pescadores. Porá tua mão sobre ele, lembra-te da peleja e nunca mais tal intentarás. Eis que a sua esperança falhará. Porventura, nenhum à sua vista será derribado. Ninguém é tão atrevido, que a despertá-lo se atreva. Quem, pois, é aquele que ousa erguer-se diante de mim? Quem primeiro me deu, para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os seus é meu. Não me calarei a respeito dos seus membros, nem da relação das suas forças, nem da graça da sua compostura. Quem descobriria a superfície da sua veste? Quem entrará entre as suas queixadas dobradas? Quem abriria as portas do seu rosto? Pois em roda dos seus dentes está o terror. As suas fortes escamas são excelentíssimas, cada uma fechada como com selo apertado. Uma outra se chega tão perto, que nenhum assopro passa por entre elas. Umas às outras se ligam, tanto aderem entre si, que não se podem separar. Cada um dos seus espirros faz resplandecer a luz, e os seus olhos são como as pestanas da alva. Da sua boca saem tochas, faíscas de fogo saltam dela. Do seu nariz procede fumaça, como de uma panela fervente, ou de uma grande caldeira. O seu hálito faz acender os carvões, e da sua boca sai chama. No seu pescoço pousa a força, perante ele, até a tristeza salta de prazer. Os músculos da sua carne estão pegados entre si, cada um está firme nele, e nenhum se move. O seu coração é firme como uma pedra e firme como a mó de baixo. Levantando-se ele, tremem os valentes, em razão dos seus abalos, ficam fora de si. Se alguém lhe tocar com a espada, essa não poderá penetrar, nem lança, dardo ou flecha. Ele reputa o ferro como palha, e o cobre igual a pau podre. A seta não fará fugir, as pedras das fundas se lhe tornam em restolho. As pedras atiradas são para ele como arestas, e ri-se do brandir da lança. Debaixo de si tem conchas pontiagudas, estende-se sobre coisas pontiagudas como na lama. As profundezas faz ferver, como uma panela. Torna o mar como quando os ungüentos fervem. Após ele alumia o caminho, parece o abismo tornado em brancura de cãs. Na terra, não há coisa que se lhe possa comparar, pois foi feito para estar sem pavor. Todo o alto vê, é rei sobre todos os filhos de animais antigos. Bíblia Sagrada, Salmos 74:13-14.
Tu dividiste o mar pela tua força, quebrantaste a cabeça dos monstros das águas, fizeste em pedaços as cabeças do Leviatã, e o deste por mantimento aos habitantes do deserto. Bíblia Sagrada, Salmos 104, 25 a 26. Tal é este vasto e espaçoso mar, onde se movem seres inumeráveis, animais pequenos e grandes. Ali passam os navios, e o Leviatã que formaste para nele folgar. Bíblia Sagrada, Isaías 27:1. Naquele dia o Senhor castigará com a espada, o Leviatã, a serpente veloz, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão, que está no mar. Parece que Deus envia o Behemoth para destruir o Leviatã. A batalha é terrível. No final da história os dois morrem, mas o Behemoth sai vitorioso, pois o seu objetivo era destruir o Leviatã, sem assim abster-se mesmo de sua morte.